Olá, queridos espectadores. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Salomão, um rei muito importante na história. Preparem-se para um mergulho profundo na história e na vida deste monarca notável, enquanto exploramos sua vida e legado em um vídeo que promete enriquecer seu entendimento ao longo dos próximos minutos de conteúdo instigante. Salomão, cujo nome é sinônimo de sabedoria e prosperidade, é uma figura que brilha intensamente na história bíblica. Ele era o filho do igualmente famoso rei Davi, uma figura lendária no Antigo Testamento, conhecido por suas realizações notáveis e pela construção do reino de Israel. Quando Salomão assumiu o trono após a morte de seu pai, já era uma figura amplamente respeitada por sua notável inteligência e riqueza. A sabedoria de Salomão era, sem dúvida, uma de suas características mais notáveis e dignas de destaque. No primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 e 30, diz que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ela não apenas definia sua personalidade, mas também moldava seu reinado de maneira profunda e duradoura. A sabedoria, como exemplificada por Salomão, vai além de meros conhecimentos acadêmicos. É a capacidade de discernir a verdade, aplicá-la com discernimento e, mais importante ainda, compartilhá-la para o benefício de todos. Salomão era conhecido por sua habilidade singular em solucionar problemas complexos e oferecer conselhos sábios. Seu pensamento crítico e sua capacidade de ver, além das aparências superficiais, o tornaram uma figura de grande respeito em seu tempo. Pessoas de todas as partes do mundo viajavam longas distâncias apenas para buscar sua orientação e sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, versículos 24 e 25. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Ele se tornou uma espécie de farol de sabedoria em um mundo cheio de desafios e incertezas. Além de ser um sábio conselheiro, Salomão também era um prolífico escritor, deixando para a posteridade um legado intelectual que ecoa através dos séculos. Suas obras literárias são testemunhas de sua profunda compreensão da natureza humana e de sua conexão espiritual com o divino. Entre essas obras notáveis, destacam-se o Livro de Provérbios. Este livro é uma coletânea de máximas e ensinamentos que transcendem sua época, oferecendo insights atemporais sobre questões morais, éticas e práticas que continuam a orientar as vidas das pessoas até os dias de hoje. Como, por exemplo, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Outra obra de destaque é o Cântico dos Cânticos, uma criação literária que mistura poesia e espiritualidade de uma maneira única e apaixonante. Este livro não apenas celebra o amor e a beleza da criação divina, mas também simboliza a profunda conexão entre o ser humano e o divino, algo que Salomão valorizava profundamente. É importante ressaltar que a sabedoria de Salomão não estava restrita apenas ao campo intelectual. Ela também se manifestava em suas ações e decisões como líder. Seu reinado viu um período de paz e prosperidade para Israel, e sua habilidade de governar com justiça e equidade contribuiu significativamente para o bem-estar de seu povo. Ele era conhecido por resolver disputas com sabedoria e por promover o desenvolvimento econômico e cultural de sua nação. Durante seu reinado, Salomão também empreendeu grandes projetos de construção que ressoam até hoje. O mais notável deles foi a construção do magnífico Templo de Jerusalém, uma estrutura grandiosa dedicada ao culto de Deus. Esse templo servia como o epicentro espiritual do povo israelita, um local de adoração e reflexão. A riqueza de Salomão era igualmente lendária, proveniente da acumulação de tesouros e presentes valiosos de reis e rainhas de outras nações. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias,
grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 5. O rei Salomão preservou e manteve unido um grande império, e para tal, necessitou de uma grande força militar que, além de uma numerosa infantaria, teria incluído 12.000 homens a cavalo e 4.000 carros. O seu exército realizou notáveis operações, especialmente na Síria, onde conseguiu fixar uma excelente rota comercial terrestre. Na política, desempenhou também um relevante papel no estabelecimento de um grande número de colônias israelitas, que acabaram por constituir uma importante rede de assentamentos e pequenas cidades, cujas produtivas atividades militares e comerciais contribuíram para aumentar exponencialmente a riqueza do reino. A Bíblia diz que Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 1 Reis, capítulo 10, versículos 26 a 29. Era um testemunho da influência e prestígio que ele desfrutava em seu tempo. Entretanto, como é comum em muitas narrativas históricas, a trajetória de Salomão não foi isenta de desafios morais de grande relevância. Apesar de sua notável sabedoria e realizações, ele se viu diante de dilemas éticos que lançaram sombras sobre seu reinado. Um desses dilemas, que ecoam através dos séculos, diz respeito ao seu casamento com um número notável de mulheres estrangeiras. De acordo com os relatos bíblicos, Salomão teve uma impressionante corte que incluía 700 esposas e 300 concubinas. Embora tais uniões fossem, em certa medida, práticas comuns na época, elas desagradaram profundamente aos olhos de Deus e geraram descontentamento divino. A palavra de Deus diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Essa poligamia excessiva, que pode ter sido motivada por razões políticas e pela busca de alianças, levou Salomão a um caminho delicado. O Antigo Testamento é claro em sua condenação da idolatria e da adoração de outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Séculos depois perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus, capítulo 22, versículos 36 e 37. À medida que as esposas estrangeiras trouxeram consigo suas crenças e práticas religiosas, Salomão, em sua tentativa de manter a paz e a harmonia em seu reino, permitiu que os altares e templos de deuses estrangeiros fossem construídos em Israel. Isso representou um desvio significativo da adoração exclusiva a Yahweh, o Deus de Israel. Como resultado, a ira de Deus se voltou contra Salomão. Embora a punição divina não tenha se concretizado durante seu reinado, foi profetizada que, após sua morte, seu reino seria dividido em 2 partes, como consequência de sua infidelidade espiritual. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. 1 Reis, capítulo 11, versículos 11 a 13. Esse episódio na vida de Salomão serve como um lembrete poderoso de que mesmo indivíduos notoriamente sábios e poderosos podem enfrentar desafios morais e tomar decisões equivocadas. Ele nos lembra que a sabedoria, embora seja uma qualidade admirável, não nos isenta da responsabilidade de agir em conformidade com princípios éticos sólidos. A história de Salomão nos alerta para a importância de manter a fidelidade espiritual,
independentemente das pressões políticas ou sociais, e nos advertindo sobre a importância de sempre obedecer a Deus e seguir seus mandamentos, a fim de evitar cair em tentações e sofrer as ramificações negativas de nossas ações. Obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que o melhor dos carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. As escolhas que fazemos ao longo de nossa vida têm um impacto colossal em nosso destino e naqueles que nos cercam. Salomão, apesar de suas proezas, errou ao se envolver com mulheres estrangeiras e desviar-se da adoração a Deus. Devemos aprender com seus equívocos e empreender escolhas sábias, conscientes das implicações de nossos atos. E o Senhor, que é grande em conselho e poderoso em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 32, versículo 19. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Apesar de seus deslizes, Salomão continua a ser lembrado como um rei grandioso e um homem de grande sabedoria. Ele se arrependeu sinceramente de seus erros e transmitiu valiosas lições sobre a importância de buscar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esta é uma mensagem relevante e significativa para todos nós. Esperamos que tenham apreciado esta extensa exploração da vida e dos ensinamentos de Salomão, uma figura histórica de destaque. Recordem sempre a busca incessante pela sabedoria, a obediência a Deus e a importância de tomar decisões corretas. Agradecemos profundamente por terem acompanhado este vídeo até o fim e convidamos vocês a expressarem seu apoio com um like e compartilharem esta valiosa lição de história e moral com outros. Até a próxima aventura de conhecimento em nosso canal.